Farmácia Sociedade, Produtos Naturais, aqui é o professor Joaquim Maurício. Então vamos dar continuidade ao vídeo 2. Então, na última aula nós vimos que a gente podia extrair, nós fizemos a purificação. Agora a gente quer saber o que tem nesse extrato, né? O que a gente conseguiu extrair das plantas medicinais por meio dessa extração. Mais ou menos isso que a gente tem aí dentro da planta. Vocês conseguem identificar o que tem aí? Bom, é complexo, né? E é realmente assim dentro da planta. A gente tem várias substâncias e não é tão fácil assim a gente trabalhar com o extrato vegetal. Porque é uma mistura muito complexa, tem muitas substâncias diferentes e uma às vezes atrapalha a identificação da outra ou mesmo a extração, a purificação. Então a gente tem que ir por partes, né? Então eu digo que a gente tem que também ir por partes mesmo. Então aí vocês veem essa imagem aí, é mais ou menos como se a gente estivesse fazendo o extrato de uma planta medicinal. Primeira vista, a sombra, né? O que é isso? Mas se a gente for olhar por parte, a gente vai ver, identificar cada parte dessa figura. E é o mesmo que a gente vai ver no final dessa aula, que vocês vão conseguir identificar cada um daqueles compostos que eu mostrei no início. Então, primeiro, queria falar para vocês, né? Vocês devem lembrar isso das aulas do ensino médio, que a gente tem metabolismo primário e metabolismo secundário. Bom, em plantas é um pouquinho mais complexo, talvez muita gente não viu isso, mas a gente sabe que a gente tem a fotossíntese. Acho que todo mundo lembra da fotossíntese. Então a gente tem o metabolismo primário, onde ele é composto basicamente por macromoléculas, que são os carboidratos, lipídios e proteínas, né? E a gente sabe que ele produz isso em grande escala, porque a planta precisa de nutrientes para sobreviver. Então a gente vai lembrar do milho, do arroz, do trigo, que tem amido, tem óleo. Então isso é comum no metabolismo primário, que é feito pela fotossíntese. Todas as plantas têm, né? Todas as plantas têm lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, carboidratos, porque são funções essenciais, eles participam das funções essenciais dessa planta. E vão poder fornecer produtos que são essenciais para a subsistência desse vegetal. Tá? Agora, e o metabolismo secundário? Então, muita gente chama o metabolismo primário de macromoléculas, ou metabólito primário ou metabólito secundário, né? No caso, quando se refere a esses segundos produtos. Também a gente vai encontrar alguns autores falando que são micromoléculas. Vamos lembrar, macromoléculas são carboidratos, lipídios, proteínas que são polissacarídeos, né, e complexos assim poliméricos. Aqui no caso a gente trabalha com moléculas menores, né? A gente tem moléculas que são com peso molecular muito menor do que esses carboidratos, lipídios e proteínas. Agora a diversidade é muito maior. A gente tem uma diversidade muito grande de produtos do metabolismo secundário. Por isso que eles têm muito interesse na parte da farmacologia. A planta é uma produtora assim que produz absurdamente compostos diversos e que o homem nem sempre consegue sintetizar. Alguns ele até tenta, mas tem uns que são impossíveis dele sintetizar isso em laboratório. Mas ele produz em pequena escala isso. Então, por isso que a gente tem que cultivar áreas extensas e também saber fazer uma extração muito boa, né, para poder extrair o máximo possível dela. Nem toda planta produz essas substâncias, ao contrário das macromoléculas, né, que todas produzem os mesmos tipos de produtos, né, o mesmo tipo de compostos. Já aqui tem uma certa restrição. Vocês viram lá no começo que a gente tinha famílias específicas, eu mencionei até lá o orégano, né, manjericão, que tem aquela essência, né? Então, são específicas para alguns tipos de plantas. E muitas desse metabolismo secundário, desses produtos, eles têm funções adaptativas. Então, vamos pensar numa planta que vive numa região que tem muito sol. Vamos lembrar, a planta não consegue sair correndo, passar protetor solar e colocar um chapéuzinho para se proteger do sol. Então, ela tem que ter alguns compostos que vão impedir que o raio solar ele faça uma degradação dessas moléculas de ácido nucleico. Então,
Geralmente, essas funções, esses compostos aqui, eles vão ter funções para suas atividades biológicas mais peculiares. Então, desde aquele que vai proteger dos raios solares até a ação de predadores. Então, a gente vai ver que tem algumas plantas que têm alguns compostos que são nocivos para alguns herbívoros, que eles se alimentam, depois acabam tendo algumas reações alérgicas ou são intragáveis, eles não conseguem se alimentar. Então, a gente vai encontrar muito dessas substâncias que tem mesmo como uma ação que a gente chama dissuasora, ou seja, vai impedir o ataque de herbívoros. Então, só para não falar que eu não falei da fotossíntese, né, que eu falei para vocês, né? Então, a gente tem a reação do dióxido de carbono com a água, né, ocasionando a formação dos carboidratos. Mas existem outras rotas além dessa da fotossíntese, né? Isso aqui é a parte da bioquímica de produtos naturais. Então, eu vou mostrar só algumas, a gente não precisa decorar tudo isso aqui, mas entender como é que funciona. A partir dos carboidratos, né, a gente vai ter algumas rotas, né? A rota do ácido chiquímico, que vai formar compostos aromáticos. Depois eu vou mostrar para você o que é um composto aromático, que vai gerar aminoácidos, proteínas, alcaloides e ácido nucleico. Então vamos lembrar aqui, ó, alcaloides, tá? Isso aqui é importante. A via do acetato malonato, que a gente vai gerar ácidos gráficos e também compostos aromáticos. Vamos lembrar depois, eu vou ter que falar de uma via que é mista. Vai tanto o ácido chiquímico como também o acetato malonato, tá? Às vezes eles têm via mistas aqui. Como eu mostrei para vocês aquela molécula lá, aquela estrutura bem complexa, com várias estruturas, a planta às vezes não produz só um tipo de composto, ela produz diversos. Temos outra via que é acetato mevalonato. Nelas a gente vai ter a formação dos terpenoides. Então lembra que eu estava falando daquela planta que era aromática, que tem aroma, né? Aquele hortelã, manjericão. É essa rota aqui que é feita para gerar aqueles compostos que têm aroma. Então são os aromáticos, né? Então a gente tem os terpenoides, tá? Então isso aqui resume, assim, não é só isso, tem mais reações que ocorrem aqui, mas isso aqui é um resumo de como que a planta produz esses compostos, esses metabólitos secundários. Às vezes eles complexam as rotas e produzem um outro composto diferente, tá? Mas basicamente são essas três. Então, eu vou pegar primeiro aqui ó, como eu falei para vocês, né, a via química com compostos aromáticos, a via acetato malonato também forma aromático, que pode se complexar entre eles e formar um outro composto, eu vou mencionar isso. A via mevalonato, terpenoides, e também a via do ácido químico, além dos compostos aromáticos, forma também os alcaloides. Então, aqui, vou falar primeiro aqui dos compostos formados a partir daquela via esquemática, que são os alcaloides. O que são alcaloides, né? Então, aqui um termo que eles usam para definir o alcaloides, ele vem da palavra árabe, que chama alcali, né? Que significa álcalis, né? São alcalinizados, né? Então, basicamente são compostos nitrogenados, ou seja, tem nitrogênio, ele tem um sabor levemente amargo e ele é alcalino. A gente encontra esse tipo de substância só nas angiospermas, né? Vamos só lembrar, angiospermas são aquelas plantas que têm semente em vasos, né? Que tem fruto, né? A semente dentro de frutos. Gimnospermas são os pinheiros, aquele que não tem sementes dentro de vasos, né? Eles têm esporos. Uma outra definição também dada para os alcaloides é dada pelo Pelletier, que é um químico aí do século XVIII. Ele diz o seguinte, né, que um alcaloide seria uma substância orgânica cíclica, ou seja, ela é ciclizada, contendo um nitrogênio em estado de oxidação negativo e cuja distribuição está limitada entre os organismos vivos. Lembra que eu falei lá que alguns compostos são restritos, são de algumas famílias apenas? Os alcaloides também. A gente vai ver que eles ocorrem em poucas espécies. Então, aqui só uma classificação geral dos alcaloides, eles contêm nitrogênio,
são básicos, né? No caso eu falei alcalino. Eles dão um gosto ligeiramente amargo. Geralmente eles são, quando a gente faz a extração, a purificação dos alcaloides, eles são brancos, com exceção da nicotina, aquela do cigarro, que também é alcaloide, ele é mais enegrecido, ele tem uma cor mais escura. Nas plantas, a gente pode encontrar alcaloides em estado livre, como sais ou como óxidos. Essa forma aqui, livre, sais e óxido, é o que dá a capacidade de a gente extrair ele usando algumas substâncias ácidas e bases. É o que a gente usa geralmente para fazer extração de alcaloide. Tá? A gente usa um reagente que ele é específico para alcaloide. É o reagente de Dragendorf. Ele deixa uma cor alaranjada. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E ele precipita a maioria dos alcaloides. Né? Agora, a classificação deles, eles podem ser dados tanto biologicamente, como quimicamente ou biosinteticamente. Eu vou falar isso para vocês daqui a pouco, né? Mas só para vocês terem uma ideia, na parte biosintética é porque cafeína. A cafeína é um tipo de alcaloide. E o pessoal faz a classificação dela pela rota biosintética. Né? A gente vai ver isso agora. Então, olha aqui, ó. Atropina. Ele tem essa formação aqui. Né? É um alcaloide tropânico aqui, ó. O nitrogênio está ciclizado, né? E esse aqui é um composto que é muito encontrado em algumas drogas que são até tóxicas, né? E algumas até que são benéficas, né? Então, geralmente a gente vai encontrar isso em alguns medicamentos que atuam na parte do sistema digestório, né? E também tem algumas plantas, né, como eu mostrei para vocês lá, a pilocarpina. Pilocarpina também, ela é um alcaloide tropânico, né, que é usado para glaucoma. A quinina, né, aqui também é o ciclizado, nitrogênio aqui. Que é o comum, você vê uma substância nitrogenada, você já lembra de alcaloide. Né? Então, a quinina a gente encontra numa planta também que era aqui da região amazônica e ela foi muito usada no início do século passado e ainda hoje para malária. Né? É um dos poucos medicamentos que a gente tem úteis aqui no Brasil e que são reconhecidos no mundo inteiro e que ela também tem uma função mais para a região trópica, mas assim, ela foi muito usada para problemas com a malária. Como eu falei para vocês, as moléculas são bem complexas. Então, imagine essa molécula aqui para você sintetizar no laboratório. É quase impossível. Até hoje não se conseguiu sintetizar. Essa aqui é a vinblastina. A vinblastina aqui, ó, essa molécula aqui deles aqui, né, que dá, na verdade a vinblastina é tudo isso aqui, mas aqui, ó, onde que tem o núcleo nitrogênico, né, o nitrogênio, e que vai dar característica para essa molécula de ação para leucemia. Então, a vinblastina, ela tem uma função muito útil, que é um dos únicos medicamentos que é usado para leucemia, e é caríssimo. Ele é tirado de uma planta chamada vinca, né? E precisa de toneladas de planta para conseguir poucas gramas dessa substância. E uma outra, que é bem conhecida por vocês, né? Que é a cafeína. Né? A cafeína, como eu falei para vocês, a rota biosintética dela é diferente desses demais alcaloides. Até tem alguns autores que chamam ele de um pseudo-alcaloide ou um falso alcaloide. Porque geralmente um alcaloide ele vem de uma origem biosintética de ácidos nucleicos, né? De aminoácidos. Desculpa, de aminoácidos. E ele tem uma origem de algum aminoácido. A cafeína ela vem de bases púricas. Então ela não é considerada um falso alcaloide ou um pseudo-alcaloide. Então aqui está os núcleos, né, onde que estão a forma do alcaloide que vai dar a classificação dele química ou até biosintética. Aqui tem uma tabela um pouco antiga, mas que dá para a gente referenciar bem o valor e a importância dos alcaloides. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a morfina, que é um alcaloide muito importante que atua como analgésico em doenças como, por exemplo, câncer, que o quilo custa $8.000.
Já aquelas duas moléculas que eu mencionei, né, no caso a vincristina e a vinblastina, que são alcaloides para leucemia e para câncer, o grama custa 5.700. Então, são muito valiosos e difíceis também de conseguir. Aqui está a planta dela, aqui ó, a vinca. Então, eles precisam de uma grande quantidade de planta para conseguir extrair os alcaloides e desses alcaloides purificá-los para poder obter esses dois alcaloides específicos. Vamos lembrar que quando você faz o extrato, você coleta tudo, todos os compostos que tem ativos. Agora, para isolar, a gente precisa de várias etapas para conseguir esse composto isolado e purificado. Vamos para a próxima rota aqui na produção de terpenoides. Então, veremos aqui que os terpenoides são polímeros isoprênicos de uma família de substâncias pouco relacionadas estruturalmente e funcionalmente. Então, a gente tem óleos essenciais ou voláteis, esteroides, carotenoides, etc. Então, a gente tem associação desse tipo de substâncias, eles vão para uma afinidade química. Então, a gente vai ver aqui que essa aqui é uma molécula isoprênica. Ela tem 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4 e 5 com essa aqui. Tá? E eles se ligam cabeça a cauda. Pode ver aqui que eles têm uma ligação entre eles. Aqui no caso são duas moléculas aqui. Então, eles são chamados de monoterpenos. Aqui tem 15 sesquiterpenos. Aí a gente tem os diterpenos, 20 e assim por diante. Triterpenos e esteroides. Então, eles estão sempre interligando. É isso aqui que une essa classe. Não é a função, não é o peso molecular, diferentemente do alcaloide, que era um nitrogênio. Esse aqui, no caso, é a base estrutural da molécula. Mas formam compostos muito interessantes e muito importantes. Por exemplo, a glicirrisina, né, que ele é muito doce. Então, a gente vai encontrar ele em algumas preparações também farmacêuticas, por exemplo, como adoçantes mesmo, ou até como fluidificantes, porque ele também tem essa função. Quando ele se junta com açúcar, ele tem uma função como se fosse um sabonete, né, como um sabão. Ele pode fluidificar, então, catarro, por exemplo, assim, quando você está com muito muco, né, ele tem essa função também. A digoxina é um dos únicos medicamentos para o músculo cardíaco. Pode ver que a molécula é muito semelhante. Ele tem algumas funções químicas que destoa da outra, mas que dá uma função totalmente diferente. Eu estou falando que esse aqui é um fluidificante ou adoçante, esse aqui já é um estimulante do músculo cardíaco. Então, assim, associação farmacológica aqui no caso não tem muita validade. E esse aqui é o beta-caroteno também, que vocês vão ver que tem vários isoprenos aqui que a gente comentou. E ele tem uma função também muito importante. O beta-caroteno ele tem uma função antirradicalar, né, por causa justamente dessas várias duplas ligações. E ele também está associado com a vitamina A. Aqui eu vou também dizer o lado econômico, assim como eu falei dos alcaloides, da importância de alguns compostos. Então, por exemplo, o Brasil ele era grande exportador de óleo de menta, né? Hoje em dia ele vende mais o óleo de laranja, né? Então, o óleo de laranja, o Brasil também é o maior produtor de laranja no mundo. Então, aqui no caso, as exportações do Brasil são muito valiosas para a balança comercial. No entanto, alguns produtos, né, têm maior valor agregado. Então, a gente vai ver que o hortelã-pimenta, eu fiz uns cálculos aqui rápido, ele, em 1970, quando o Brasil produzia até bastante, o valor dele era 2,30. A gente está sempre na contramão, né? E o óleo de hortelã aqui, Avensis, estava 8,90. Já agora o Brasil produz pouco, 13 toneladas só, enquanto ele produzia 1.486 toneladas, né? E agora o óleo está muito mais valorizado. Olha, por exemplo, o hortelã-pimenta, 91 dólares o quilo. Quase 92 dólares o quilo do óleo. E ele produz pouco agora, 54 mil.
Mas isso aqui, assim, é questão de mercado, né? Então a gente tem que trabalhar não só com o mercado, mas com nossas possibilidades também de produtivas. Por exemplo, a produção mundial de óleo, né? Aqui no Brasil ocupa uma faixa bem significativa, 28%. É um dos maiores produtores de óleos do mundo, seguido pela Índia e depois Estados Unidos. Então ainda nós somos os grandes produtores de commodities, né? Como o pessoal sempre fala, soja, cana-de-açúcar, café, mas também a gente produz alguns compostos. Basta a gente se valorizar aqui e agregar valor aos produtos que estão sendo feitos aqui no Brasil. Por exemplo, esses produtos de origem vegetal. E o Brasil tem muita vocação para isso. Então, compostos fenólicos, né? Compostos fenólicos, que é aquela outra rota biosintética que eu mostrei para vocês, que ela pode ser simples ou mista. Então, aqui eu tenho moléculas pequenas, né? Ela pode variar de moléculas pequenas, por exemplo, o eugenol. Alguém já sentiu aquele cheirinho da canela? Então, aquele é o eugenol. Alguém já foi no dentista? Aquele cheirinho também é eugenol. Vem da mesma molécula. E ela tem aquele valor antisséptico. Muita gente, vocês vão lembrar das aulas de história, as especiarias, eles usavam justamente esses compostos aromáticos, não só aqueles óleos também que a gente comentou agora há pouco, mas para poder preservar as comidas, os alimentos deles, né? Então, o genol, ele também tem aquele poder antisséptico, por isso que os dentistas põem aquilo na água. E temos moléculas também enormes dos compostos fenólicos. Por exemplo, a gente falou do tanino. Taninos são macromoléculas, né? E é interessante, né, porque vocês já devem ter ouvido falar de couro, né? O couro nada mais é do que a ação de alguns compostos fenólicos no tecido do animal. Joaquim, é isso mesmo? Sim. Vocês já viram animal atropelado na estrada, alguma coisa assim? Se decompõe. Graças a Deus, né? Senão ia ficar aquele negócio o resto da vida lá. Não, eles se decompõem. O couro do animal, né? A pele do animal. E como é que você usa um sapato de couro, uma fivela de couro, uma blusa de couro e ela não se degrada? É porque existe uma função que é chamada tanagem do couro, onde o tanino vai atuar complexando com as moléculas, as proteínas que tem na pele, né, do couro que vocês têm aí, e aí vai preservar por mais tempo. Então, essa é uma das funções dos taninos, existem outras. Então, vamos lembrar da rota biosintética, né? A gente tem aqui dos carboidratos, vão pela via do ácido químico e pode fazer os compostos aromáticos pela via do ácido químico, mas também pode vir do acetato malonato. Então, o composto fenólico, ela tem essa estrutura básica, né? Um anel benzeno mais uma hidroxila. Mas existem várias classes. Nós temos as cumarinas, os ácidos cinâmicos, os flavonoides e os taninos, que eu comentei agora. Vamos falar um pouquinho de cada um agora. Então, a gente tem aqui as cumarinas, que são uns compostos interessantes, eles são encontrados não só nas vegetais, mas também em fungos e bactérias. Ele tem uma característica que, por causa dessas ressonâncias que tem aqui, essas duplas ligações que a gente encontra aqui na molécula e essas funções aqui, né, ele absorve a luz ultravioleta. E aí ele pode dar coloração características para a molécula. Isso facilita na hora da identificação química. Então ele pode ter um espectro de luz azul até o amarelo. A gente também tem os ácidos cinâmicos, né? Vocês vão ver que também aqui, ó, é um anel fenólico ligado com, aqui é substituindo, R1, R2, R3 está aqui, ó. Se ele for um ácido cinâmico, ele só tem hidrogênios aqui. Se ele for um paracumárico, ele vai ter uma hidroxila no anel 2, no radical 2. Se ele é cafeico, no 1 e no 2, ele vai ter hidroxila. Ferúlico, uma metoxila no anel, no radical 1 e hidroxila no anel 2, no radical 2 e no radical 3 ele vai ter hidrogênio. Já o sinápico, ele vai ter uma metoxila, hidroxila, metoxila, tá? Um composto muito comum
que a gente vai encontrar no café, inclusive, que a gente fala da cafeína sempre, que tem no café, mas ele tem um composto muito interessante e muito importante, que é o ácido 5-cafeoquínico, que é o ácido clorogênico. O ácido clorogênico também tem uma função estimulante, antioxidante, e quem toma café descafeinado também está obtendo a propriedade farmacológica desse composto. Tá? Então, um café descafeinado não é só sem cafeína. Ele é ele tem algumas propriedades farmacológicas, né? Que é a ação antioxidante. Mas nem por isso eu vou deixar de tomar café com cafeína, porque eu também quero o estimulante. Flavonoide. Quando você vê essa molécula aqui, você vai ver que ele vem de duas rotas biosintéticas, né? Ele tem uma que é do acetato malonato e a outra que vem do xiquimato. Então lembra que a gente falou que tem duas rotas biosintéticas? Então aqui no caso, esse aqui ele vem por duas rotas biosintéticas. 3 moléculas de cada um aqui vieram do ácido malônico, da via do malonato. E essa aqui veio do xiquimato. Então, mais de 6.400 flavonoides diferentes. Então, só das substituições aqui, quando a gente vai colocando hidroxila, vai colocando açúcar em algumas posições aqui, a gente vai ter muitos flavonoides diferentes. Então, uma molécula básica, mas que pode ter 6.400 variações, né? E as classes elas podem ser diferenciadas, como eu falei, com a oxidação ou substituição nesse anel pirano central. Então, eu vou mostrar algumas para vocês diferenças. A gente tem aqui o flavonol e a flavona. O que une os dois? É que aqui ele tem uma dupla ligação entre a ligação 2 e 3. Aqui é a posição 2 e 3, tá? E aqui ele pode variar nesse R3. Se ele for flavonol, né, ele pode ter um açúcar ligado aqui ou uma hidroxila. Aqui no 1 no 2, ele pode variar também o flavonol, né? O flavonol ele pode ser uma quercetina, camperol, milicetina, de acordo com a substituição aqui, o número de hidroxilas que tem aqui no radical 1, radical 2. A flavona, aqui vai ser sempre no radical 3, vai ser sempre hidroxila, olha lá, vai ser sempre hidroxila, enquanto que o flavonol vai ser uma hidroxila, mas que pode ligar um açúcar aqui. A isoflavona, né, ela tem uma posição diferente. Olha aqui, esse anel, ele tá, em vez de ele estar para cima, aqui na posição 2, ele está na posição 3, está para baixo. Isoflavona a gente vai encontrar muito em soja, né? A gente vai encontrar muito em soja. E ela também tem uma variação no radical. Ela pode ser dadzineína, gesteína. A gente tem a flavanona, né? Que aqui a diferenciação dela que é uma ligação simples, ao contrário do flavonol que tem dupla ligação ou como a isoflavona, ele tem uma ligação simples aqui, né? Então, aqui entre 2 e 3 é uma ligação simples. E isso dá uma característica diferente para ele. Ele também, nas substituições do 1, 2 e 3, a gente pode ter espiritina, taxifolina, nariginina, dependendo do tipo de substituição aqui nesses radicais, né? O flavonol, a gente vai encontrar também aqui a diferenciação dele, que ele não tem essa dupla ligação aqui como os demais, né? Ele não tem essa dupla ligação, essa função cetona, a dupla O. Aqui também vai ter uma diferenciação entre catequina e epicatequina na substituição em 1 e também em 2. Esse aqui é interessante também porque ele forma, depois a gente vai falar, ele forma também os taninos, tá? A gente vai comentar com ele mais para frente. Antocianidina, né? Vocês vão ver que também ela não tem essa função cetona aqui, mas ela tem uma dupla ligação aqui, o que vai deixar esse oxigênio carregado eletronicamente positivo. Ele vai ter uma posição positiva. Isso aqui dá uma função interessante para a antocianina, a gente vai falar nele também muito, é o que dá cor para algumas partes das plantas. Então, se vocês verem as flores de algumas plantas, elas são de antocianina. Então, se a gente vê aquela cor roxa de algumas flores, é dado justamente por aqui. Quem é que já viu o repolho roxo?
Tem gente que já fez até experiência na escola colocando vinagre, colocando substâncias alcalinas em alguma solução de repolho e que ele muda de vermelho para azul. Justamente é por aqui. A antocianidina é o que dá essa cor para algumas flores e alguns frutos, inclusive. Então, é esse composto aqui. Como eu falei para vocês, os taninos, né, que é uma outra classe de compostos fenólicos, ele pode se variar em duas. Pode ser os taninos hidrolisáveis e os taninos condensados. Lembra que eu mostrei para vocês o flavanol lá atrás? Ele faz parte aqui dos taninos condensados. Ué, mas ele não é um flavonoide aqui? Não. Quando ele está condensado, ele vira um tanino. Então, são monômeros, né? É um agrupamento de moléculas aqui que vão formar os taninos condensados. E eles são estáveis, né? Eles não se perdem, tá? Ao contrário dos taninos hidrolisáveis, como o nome já fala, ele pode sofrer hidrólise, onde ele tem um poliol aqui e ácido gálico ou ácido elágico em sua volta. O que acontece? Qual a diferença dos dois? Quando você tem um fruto e que ele amadurece e ele estava amarrando na boca e depois ele se torna doce, é aqui que tem o segredo. Quando ele se torna doce é porque houve algumas enzimas hidrolisar e vai hidrolisar esse poliol e vai liberar o açúcar que está aqui no meio. Liberando esse açúcar ele fica doce. Já os taninos condensados não ficam doce, né? Ele não vai liberar porque não tem açúcar aqui também. E ele não vai sofrer lise aqui de nenhuma enzima. Vamos lembrar de um exemplo dele? Um chá. Você toma um chá mate. O chá mate sempre vai estar meio amarrando na boca. Se a gente pegar vinho tinto tem tanino. Ele vai sempre amarrar na mesma concentração, na mesma condição. Por quê? Porque ele não vai sofrer hidrólise. Já que a manga, banana, caqui, todos eles têm esses taninos hidrolisáveis. Conseguiram entender? Outro detalhe, o tanino condensado é aquele que é usado na tanagem de couro. Bom, com tudo isso, né, vamos lembrar da figura no início? Né? Agora vocês conseguem ver as partes desse bicho aqui, né? E agora? Vocês conseguem também identificar as partes dessa molécula que eu mostrei lá no começo? Essa aqui o que que é? Olha lá, um alcaloide. E essa aqui? Lá, o anel aqui, fenólico, cumarina. E essa aqui? Essa aqui tá fácil, né? Um flavonoide, a estrutura aqui típica dele. E esse aqui? Alcaloide? Não. Cumarina? Não. Um ácido fenólico, né? Olha lá, bem característico. Assim como esse aqui também. Assim fica mais fácil. A gente erra, acerta, a gente vai tentando, ajustando, usando as técnicas corretas, a gente chega na identificação da substância. Bom, para o próximo vídeo a gente vai falar um pouco de conceitos, o que é uma planta medicinal, o que é uma droga vegetal, o que é um derivado vegetal. Já que vocês conseguiram absorver esse conhecimento sobre o que é que tem dentro dos extratos e tudo mais, a gente precisa conhecer agora um pouco sobre os conceitos, o que é a lei, o que as normas dizem sobre cada uma dessas etapas, né? Então a gente vai passar agora para o próximo vídeo 3, onde a gente vai abordar um pouco sobre esses aspectos, tá?